Eu sou Carol Proner, professora da UFRJ, da Faculdade de Direito. Eu dou aula de Direito Internacional, Direitos Humanos e estou aqui para conversar com você do cafezinho. Olha, o livro está sendo esperado por muita gente. Já tem muita gente nos pedindo lançamento. Acho que nós devemos fazer um lançamento nacional. Ele vai correr aí o país. Porque todo mundo quer saber o que é que está escrito lá na sentença e não apenas pela sentença. Todo mundo quer entender. E tentar fugir um pouco desse bloqueio midiático que há em torno desse juiz exemplo, desse juiz ídolo, né? Então, está sendo muito esperado pelas faculdades de Direito, obviamente, pelo campo jurídico principalmente, mas não só. Os movimentos sociais querem saber o que está acontecendo. Eu acho que eu diria que é algo que está sendo demandado por muita gente. Esperamos que possa contribuir para esclarecer esse momento. Acho que os autores que escreveram, eles têm um objetivo aí que é ser útil nesse momento de tanta contra-informação, de tanta pós-verdade, para usar uma expressão que está na moda. O livro, não temos grandes... temos também o objetivo de sensibilizar, de uma forma geral, quem pensa diferente do ponto de vista jurídico. Convencer o tribunal, nós não somos também arrogantes a esse ponto. Eu acho que o tribunal tem sua própria forma de convencimento e a gente espera que ela seja dentro da legalidade, né? Seria uma grande decepção se o tribunal confirmasse a sentença frágil do jeito que ela é. Seria assim... Aí sim, acho que teríamos que escrever um livro um pouquinho diferente. Um livro que demonstrasse uma certa desilusão completa. Acho que o livro não tem esse tom de desilusão completa. Um outro artigo fala assim que o direito já morreu. Eu acho que em muitos aspectos a gente fica assustado. Será que o direito morreu mesmo? Ou será que a gente ainda tem esperança vamos dizer, na reforma da sentença pelo segundo grau, como é natural em qualquer processo, e que volte-se a colocar o processo nos trilhos da legalidade, que ele seja corrigido naquilo que ele tem de fundamental, que é a falta de provas. Na falta de elemento probatório mesmo, que está evidenciado por tantos autores aqui do direito penal, processo penal. Então, é modesto o nosso fim, não é um fim revolucionário, não. Mas, nesse momento, é necessário. Acho que nós estamos convocados, o campo jurídico está convocado a traduzir o que está acontecendo na sociedade brasileira. Sim, Wellington, foi incrível. Em uma semana... um grupo de professores de universidade na área do direito, convidamos colegas juristas do país todo. Em uma semana tivemos a adesão de 100 artigos, 120 autores que deixaram de fazer o que estavam fazendo para poder comentar essa sentença extensa que foi proferida condenando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma adesão que não imaginávamos. Em uma semana, todos pararam o que estavam fazendo para fazer a leitura dessa longa sentença e dar seu parecer. Então, é um livro organizado por professores. Temos aí a Gisele Citadino, que tem sido minha companheira em outras atividades e outros eventos e livros. Gisele Ricobon, que é uma professora da UNILA, aqui do Rio Grande do Paraná. O professor João Ricardo Dornelles e eu. Nós temos feito coisas juntas, tentando denunciar um pouco do que vem acontecendo na área jurídica quando o direito não é cumprido, né, ou não é observado. Então, esse livro é mais uma dessas tentativas de demonstrar o que está acontecendo, tentando traduzir um pouco o juridiquês e também tentando aproximar da população uma informação mais completa desse momento difícil que o país vive e que está completamente conectado com uma sentença, com uma operação de combate à corrupção, com a autoridade do Poder Judiciário e de um juiz especificamente, etc. Então, nós consideramos necessário que exista esse material, esse livro, que já passa das 400 páginas, contendo esses comentários sobre a sentença, que nós chamamos, e aí posso dizer o título em primeira mão aqui para o cafezinho, Comentários a uma sentença anunciada, : o caso Lula. Por que anunciada, né? Acho que não precisamos nem explicar. Todos já sabíamos que a sentença viria e que seria condenatória. E é uma pena que todos nós já imaginávamos essa sentença anunciada, porque não deveria ser assim no Poder Judiciário, num julgamento.
Nós deveríamos ser surpreendidos pelo resultado final, afinal de contas, havia, né, em tese, o contraditório. Mas justamente nós brincamos com esse título, porque não houve surpresa. O que há de surpresa na sentença está sendo esmiuçado pelos artigos, pelos comentários. As surpresas são decorrentes da fundamentação da sentença, mas não do resultado final condenatório. Isso não surpreendeu a ninguém. Olha, é constrangedor para qualquer pessoa da área do direito comentar e criticar uma sentença com argumentos duros, como de certa forma são feitos no livro. Ninguém fica confortável. Eu não acredito que nenhum professor na área de direito público, direito constitucional, direito penal e processo penal, direitos humanos, se sinta feliz com um livro como esse. Não é um livro que nos traz alegria. É um livro que nos traz preocupação, né? Ninguém aqui está comemorando nada. Nós estamos preocupados com como é que podemos chegar a esse ponto. O judiciário, ou não um judiciário, mas nesse caso um juiz monocrático, né, prolatando uma sentença, olha, 20% da sentença praticamente é a defesa do juiz das acusações de todos os réus a respeito da sua conduta como juiz imparcial, ou que deveria ser imparcial, ou na utilização das provas, da produção das provas, né, ou no cerceamento de defesa do réu, ou dos réus, e dos seus advogados. Então, é uma sentença inédita, inclusive nesse aspecto. A impressão que dá para um leigo que está lendo a sentença, e eu tenho alguns amigos que são de outras áreas, da área das artes, da área da literatura, de outras áreas, que dizem que curioso, um juiz que passa tanto tempo, tantos itens, quase 150 itens, buscando defender-se. Às vezes, a impressão que dá é que o juiz é um acusador. Durante os depoimentos, a coleta dos depoimentos, inclusive do presidente Lula, isso ficou claro, parecia que às vezes ele era um juiz acusador, se misturava com a função do Ministério Público, acusador no processo, e às vezes, durante a sentença, parece que ele é o réu de acusações. Então isso é muito inusual. Nós vivemos uma situação em que o judiciário, no caso, é diferente, digamos, é no mínimo absolutamente inusual a conduta do magistrado. Dentro dos autos, na sentença, pronunciando-se publicamente, tentando fazer uso da imagem conquistada como um combatente da corrupção, que não seria mal, mas utilizando isso, buscando apoio na opinião pública. Então nós vivemos realmente uma situação em que no mínimo, causa estranhamento ao campo jurídico essa conduta desse magistrado curitibano. Temos duas coisas aí. Uma, do ponto de vista jurídico, e nós temos pelo menos 3 artigos dentro do livro que falam do aspecto internacional. É plasmado, é consolidado na jurisprudência internacional, nas sentenças das cortes, tanto da Corte Interamericana, que tem ampla jurisprudência defendendo o devido processo legal, que é uma espécie de princípio guarda-chuva, dentro dele cabem vários outros princípios. É a base do direito à defesa de qualquer pessoa que esteja acusada de qualquer crime, né? E principalmente situações relacionadas aí a direitos individuais, direitos humanos. É também jurisprudência da Corte Europeia, enfim, isso é uma conquista civilizatória do direito em todas as ordens jurídicas que se dizem democráticas, né? Então, o devido processo legal é uma das acusações que nós temos. Eu tenho um índice aqui, depois posso mencionar alguns artigos, reiteradamente colocados como em perigo por essa sentença, não só pela sentença, mas pela forma do julgado, pelo processo como um todo, incluindo a produção de provas, a forma da ouvida das testemunhas, ignorando testemunhas de defesa durante a pronúncia da sentença, ou seja, por vários aspectos. Por outro lado, o aspecto que é indissociado do processo, que é a figura do réu. É impossível separar quem é o réu do processo, ainda que haja necessidade de distância por parte do juiz natural, vamos dizer, do juiz que se coloca como um juiz independente, né,
dizer, de quem é o réu e daquilo que ele representa, mas isso é indissociado, é impossível separar, e ele próprio, o magistrado, não o faz, não separa. Em vários momentos da sentença, isso fica claro, em vários momentos da sentença, isso aparece, quer dizer, a correlação do réu que era presidente da República, do réu que é uma figura política e que tem uma biografia ligada ao país. Então, essa conexão política e biográfica do réu afeta a visão do magistrado. Está claro tanto na sentença quanto muito mais claro ainda durante o processo, na acolhida das testemunhas e da chamada delação premiada, e também na conduta pessoal do magistrado, nas fotografias, nos atos sociais, nessa visibilidade inadequada, indevida, que é estranha ao Código de Ética da Magistratura, por exemplo, né? É totalmente inusual, inadequado. Então, claro que isso choca no plano internacional, né? Choca o campo jurídico internacional. Nós fizemos um livro que comentava o impeachment, e esses juristas, também 100 pessoas da área jurídica, da ciência política, da sociologia, antropologia, filosofia, artes, que olharam para o Brasil para ver o que estava acontecendo. Não apenas esse momento da Lava Jato, mas também conectando com o momento político da crise institucional e política do ano passado, do fim do impeachment, que para mim é claríssimo um impeachment sem crime, né, a forma como ele aconteceu. Então, esses juristas já se manifestaram. Alguns vieram ao Brasil, inclusive, no Tribunal da Democracia, pela democracia, cuja vítima era a democracia, e fizeram o seu julgamento do processo vivido pelo Brasil. E, novamente, em alguns artigos, nós temos artigos de juristas de fora escrevendo no livro, embora esse não fosse o nosso foco. Nós queríamos aqui gente que conhece a legislação brasileira e pessoas aqui de dentro. Mesmo assim, nós vimos os jornais demonstrando que estão enxergando claramente a conexão persecutória que há nesse processo. É um processo carente de provas, é um processo sem provas. Então, não tem prova de corrupção e, por sua vez, por consequência, não há prova de lavagem de dinheiro. Nesse caso, aquilo que poderia ser constitutivo do segundo crime acusado. Então, não, o apartamento entra nos detalhes que nós já estamos cansados de debater, né? Mas a questão do triplex não ter a materialidade do crime, não é dele o apartamento, não dispõe desse bem. Não pode vender o bem se ele quisesse, né? Enfim, é uma situação realmente muito constrangedora, como dizia, e que está sendo percebida claramente no plano internacional. Os principais jornais têm identificado isso, do El País até outros jornais da Alemanha, isso tem acontecido. Funcionou muito bem, Wellington, essa questão dessas novas formas de comunicação. Então, os grupos de juristas já pré-formados, pré-constituídos no WhatsApp, Telegram, e também o fato da gente fazer parte da Frente Brasil de Juristas pela Democracia. Então, hoje, todos os juristas que estão conectados e querendo falar puderam fazer uso desse espaço, né? Todos foram convidados. Nem todos tiveram tempo, nem todos se sentiram confortáveis, já que é uma matéria de direito penal. Mas mesmo assim, em uma semana, uma centena de artigos, né, mais de 100 artigos. Nós chegamos a 122 autores, é uma situação surpreendente. Chegaram recomendados, não foi uma chuva de artigos, foram artigos quase, eu não diria encomendados, mas recomendados, porque a maioria deles tem conhecimento principalmente da área de direito penal e processo penal. A maioria tem conhecimento. Eu, por exemplo, sou do direito internacional e pude abordar a questão pela ótica do sistema interamericano de direitos humanos junto com a colega Gisele Ricobon. Mas outros, a maioria deles é do direito penal. Eu tenho alguns temas, eu posso mencionar alguns títulos, posso mencionar alguns autores, mas eu acho que nem seria adequado. São todos tão bons que seria uma pena ter que citar alguns e deixar outros de fora. Mas eu acho que as temáticas são interessantes, né? Então, por exemplo, a questão da competência do juízo, competência do juízo no sentido de competência jurídica, né? Não há incompetência subjetiva, mas a competência jurídica é abordada em vários dos artigos, né? A situação se o juiz era competente tendo em vista
a temática dos crimes, se conexos ou não, vinculados aí à corrupção na Petrobras ou coisas do gênero. Então isso é esmiuçado por vários autores. A questão do inconsciente do juízo, por que ele está fazendo isso, é uma coisa recorrente. Então é interessante também que mesmo no campo jurídico, muitos artigos trabalharam um pouco a questão psicológica, né? Tem um que até trabalha assim, um título é Freud explica, porque por que dessa saga, dessa vontade persecutória, que aparece em vários outros artigos, o papel, a figura de um juiz acusador, né? Então, lendo a sentença, isso ficou claro, e também com a análise do processo. O devido processo legal, como eu mencionei antes, também é trabalhado em vários artigos. Quer dizer, nós temos, e aí eu mencionei para você antes um pouquinho, quando conversávamos, o que aconteceu com o nosso direito, o que está acontecendo com o direito em geral, com as garantias conquistadas em processo de democratização. Sabemos que a democracia é um processo que sempre pode ser aprimorado. No Brasil nós tínhamos uma sensação que no campo jurídico nós tínhamos avançado bastante. Nós achávamos que estávamos seguros. Não cabe a ideia de exceção. A exceção não pode, não tem justificativa. E aqui não cabe a justificativa de que nós estamos combatendo um mal maior. A corrupção tem que ser combatida, nós estamos todos interessados nisso, porque é o mal de qualquer sociedade. Mas a ideia de corrupção sistêmica como atribuída a um bando de criminosos ligados a uma vertente política que estava no poder, etc., é de uma fragilidade e de uma inconsequência social muito grande. Porque isso faz terra arrasada em qualquer governo, e não é porque é um governo de esquerda. O que nós queremos destruir institucionalmente a ideia de partido, a ideia de governo? Seja quem for, seja um governo de direita, centro-direita, extrema-direita, esquerda. O que ganhamos instituindo o caos institucional, né? Então, a Lava Jato, nesse aspecto, ela se afastou dos interesses, digamos, iniciais. E tem uma entrevista do Jô Soares fazendo com aquele Dallagnol, aquele menino, alguns chamam de menino, eu acho que de menino ele não tem nada, eu acho que é muito grave o que ele faz contra o país. Eu acho que nós temos que levar muito a sério para poder, inclusive, fazer mensurar o grau de responsabilidade desses meninos do Ministério Público. De meninos não tem nada, né? Tem de homens que estão fazendo mal ao país, na utilização da sua missão constitucional, né? Aquele PowerPoint gravíssimo contra a figura de um réu, que traz consequências pessoais, psicológicas. A dona Marisa está aí para demonstrar isso. Dona Marisa, que se fala, né? A Marisa Letícia faleceu também por conta da pressão que sofreu, etc. Então, nós estamos correndo riscos, porque o devido processo não é apenas um princípio plasmado na Constituição e no Código de Processo Penal e no direito penal brasileiro. Ele é uma forma, não é apenas a aplicação da norma, é a aplicação justa da norma, é a aplicação digna da norma. Não adianta aplicar o direito, precisa aplicar o direito com responsabilidade, dignidade, conexão com o critério de justiça. É diferente de aplicar o direito, e ainda mais aplicar o direito de forma ampla para combater a corrupção. Não é assim, não é assim. E nós estamos com um risco realmente de comprometimento, já está, né, da imagem de um homem público. De um homem público que guarda em si a esperança de milhares de pessoas, que estão agora demonstrando intenção de voto, por exemplo, caso ele fosse candidato à presidência da República. Se nós temos um juízo que leva em consideração as consequências das suas decisões, para além de um caso concreto, é isso que temos que levar em consideração. Ou isso também não é parte de um critério de justiça. Então, o que está em risco aqui é muito grave. Alguns artigos, vários artigos, estão preocupados com a convicção psicológica de um magistrado que se põe a serviço, né, do descompromisso com um critério de justiça. Poderíamos ir além, não vem ao caso aqui discutir outras decisões e outras sentenças, mas nós estamos com esse modelo de combate à corrupção no Brasil está todo equivocado. Nós estamos combatendo a corrupção, destruindo as empresas brasileiras, as empresas nacionais.
setores da economia. Tem alguns jornalistas que denunciam isso, eu gosto das análises do Luiz Nassif quando fala isso, por exemplo. Qual é a consequência dessa forma de combate à corrupção, do uso desse sistema de delação premiada que leva o delator que confessa o seu crime ao extremo psicológico? É uma espécie de tortura, isso tem sido dito, isso é inadmissível, isso nunca aconteceu no Brasil. Então nós estamos inaugurando um novo tipo de processo penal, um novo tipo de direito penal que se distancia das garantias individuais. Isso é grave contra os crimes de colarinho branco? É grave também. Quer dizer, só porque são crimes de colarinho branco nós vamos flexibilizar? E isso, por acaso, não é uma sentença que vai ser seguida nas suas, digamos, naquilo que ela vai abrir com permissividade, de seletividade, de autoritarismo, de um juiz persecutório, de um juízo persecutório? Isso não vai abrir espaço para outros tipos de perseguição também, ou de utilização por outros juízes, né, em instância monocrática, para fazer a mesma coisa com outros réus? Bom, a consequência maior é o exemplo que ele dá. E isso é evidente quando ele próprio se coloca como tal, né? Quando ele foi ao programa de televisão de ampla audiência, como Fantástico, aquele dia eu fiquei realmente chocada, né? Falar com a população é um juiz que se coloca como um exemplo, como mínimo, né? Então, no momento em que ele julga, o seu julgamento também será levado em consideração como um exemplo. Para o judiciário também, nós temos legiões de juízes que têm o juiz Sérgio Moro como um exemplo a ser seguido. Então, não é um caso normal esse do caso Lula, não apenas, a gente chama de o caso Lula porque são vários processos que estão em andamento, formando um todo que pode ser chamado de caso Lula, como a defesa do presidente tem chamado. E isso é muito preocupante, porque o juiz do caso, o magistrado, nesse caso, ele tem que ter muita responsabilidade. Suas decisões, por ele mesmo assim desejadas, são exemplos a serem seguidos. Então, se ele é autoritário, como tem sido identificado por vários juristas de grande renome no país, ele levará consigo esse exemplo de autoritarismo e da possibilidade de autoritarismo, que muitas vezes o silêncio das instâncias superiores tem corroborado com essa quase que autorização para esse modo de julgar. Isso é gravíssimo.